Se você acha que para investir em bolsa de valores você precisa de muito dinheiro e que sozinho você não vai conseguir montar uma carteira diversificada, você precisa parar tudo o que você está fazendo e assistir esse vídeo. Hoje você vai ter a oportunidade de iniciar a sua jornada de investidor. Vem comigo que eu vou falar sobre ETF. Os ETFs, Exchange Traded Funds, são fundos de investimentos negociados em bolsa e criados com o objetivo de investir em uma carteira de ativos de renda variável, que busca acompanhar a carteira e a rentabilidade de um determinado índice de referência, como o Ibovespa, por exemplo, ou qualquer índice reconhecido pela nossa CVM. Funciona como um fundo de investimento, ou seja, também representa uma espécie de condomínio de investidores que aplicam seus recursos em conjunto. Mas como esses ETFs são sempre atrelados a um índice de referência, o gestor do fundo ele ajusta a composição do ETF de forma que ela seja mais parecida possível com a do indicador. Note que eu usei a palavra acompanhar a carteira e a rentabilidade. Isso porque o ETF é um fundo passivo que tem o objetivo de replicar o índice e não de performar melhor do que o índice. Se o Ibovespa subir 2%, por exemplo, o BOVA11, que é o ETF que replica o nosso índice Ibovespa, vai subir quase 2%. Da mesma forma que se o Ibovespa cair 2%, o BOVA11 vai cair quase 2%. Mas você aí, investidor final, só precisa saber que nada mais é do que uma cesta de ativos onde você consegue se expor a uma carteira de um determinado índice através de uma única mercadoria. As cotas do ETF são negociadas na B3 de forma bem semelhante às ações. Você consegue comprar ou vender dentro da plataforma da corretora. Aqui na XP você consegue negociar pelo aplicativo no seu celular, pelo home broker, no site da XP, pela plataforma Profit ou qualquer outra plataforma operacional contratada pela corretora. É tão parecido com a negociação de ações que a formação do ticket de negociação também é composto por 4 letras, que representam o nome do fundo, mais o número 11, que é o número que representa cotas de fundos. A liquidação financeira também acontece da mesma forma que a de ações, sempre em D+2, ou seja, sempre que você compra ou vende uma ETF, o financeiro sai ou entra na sua conta em 2 dias úteis. A tributação também é muito semelhante à de ações, 15% sobre o lucro no swing trade e 20% sobre o lucro no day trade. Só que no caso da ETF, não há aquela isenção para a pessoa física de vendas no mês de até 20 mil de financeiro. Isso não acontece para a ETF. Ao comprar essas cotas, você indiretamente passa a investir em todos os ativos da carteira teórica do índice, sem ter que comprá-los separadamente no mercado, o que facilita muito a rapidez e a eficiência na diversificação dos seus investimentos. Uma outra vantagem é que os ETFs costumam ter uma taxa de administração menor do que dos fundos de investimentos tradicionais. Mas uma vantagem é que os ETFs podem ser usados em operações de aluguel. Então, se você compra um ETF com o objetivo de mantê-lo na carteira lá para o longo prazo, você pode alugar para outro investidor e receber uma taxa extra por isso. E se você já investe em renda variável, tem vantagem também. Como esses ETFs são valores imobiliários listados lá na nossa bolsa, eles podem ser usados como margem para você realizar outras operações no pregão. Já aqueles fundos tradicionais não, eles não são aceitos pela B3 como garantia. Legal, né? Pena que esse tipo de investimento é mais conhecido no exterior do que aqui no Brasil. Mas eu vejo a vida melhor no futuro e os investidores também. E aos poucos, os ETFs estão chamando a atenção e ganhando mais liquidez na nossa bolsa brasileira. O primeiro ETF brasileiro, conhecido como PIB11, ou Papéis de Índice Brasil Bovespa, existe desde 2004. Ele é referenciado no IBRX 50, aquele índice formado pelas 50 ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. E ele foi criado justamente para estimular o acesso de pequenos investidores ao mercado de ações. Quem cuida da administração desse fundo é o Itaú. Mas não é porque você chegou primeiro que todo mundo vai gostar de você, né? Em 2008 foi lançado o queridinho dos ETFs, o mais negociado e mais conhecido aqui no Brasil, o tão falado BOVA11,
que acompanha a carteira de ações do nosso índice Bovespa. O BOVA11 atualmente é composto por 91 ativos e a administração desse fundo é feita pela gestora BlackRock. Nos últimos anos, uma série de novos ETFs foram lançados na Bolsa Brasileira e hoje já são 46 de renda variável disponível lá na B3. Já existe, inclusive, ETFs referenciados em índices como o S&P 500, que é um dos principais índices do mercado americano de ações. Esse ETF negociado em bolsa aqui no Brasil é conhecido como IVVB11 e permite ao investidor brasileiro aplicar nas maiores 500 empresas negociadas em bolsa de valores americana. E a administração desse fundo também é feita pela gestora BlackRock. Um dos ETFs mais recentes lançados nesse ano de 2021, inclusive, é o Hash11. É o primeiro ETF de cripto da nossa bolsa brasileira. E só para vocês entenderem como a demanda por esse tipo de investimento é criada de acordo com a demanda no mercado, Hash11 mal chegou nessa bolsa de valores e já superou o volume de negociação de PIB11 no ano. PIB11, aquele lá que eu falei que foi o primeiro ETF lançado na bolsa. Ficou assustado? Agora o susto vai passar. Hash11 replica um índice da Nasdaq Crypto Index, índice que busca refletir globalmente o movimento do mercado de criptoativos. E quem cuida da gestão do fundo é a Hashdex. Está explicado esse movimento. Todas as informações sobre as negociações dos ETFs são divulgadas lá no site da B3 e é por lá também que você consegue encontrar a lista de todos os ETFs negociados na nossa bolsa brasileira. Viu só a possibilidade de diversificação da sua carteira através desse tipo de investimento? Aí você vai me perguntar: Pri, mas eu não tenho grana para comprar. Eu vou colocar aqui a cotação atual de alguns ETFs para você conseguir ter ideia de quanto de dinheiro você precisa ter para comprar uma cota hoje. E aí depois você me diz. Só nesse vídeo eu comentei sobre investir nas maiores empresas do Brasil, nas maiores empresas americanas e nas criptos mais negociadas no mundo. Mas há também ETFs de outros tipos de índice, como moedas, commodities e até papéis de renda fixa. Agora é com você. Investir em conhecimento pode mudar a sua vida. Então pega esse que você adquiriu agora e vai em busca do ETF que mais se encaixa com o seu perfil e momento de vida. E se surgir alguma dúvida no caminho, conte comigo.